Por causa desse amor que nos reunimos aqui, porque Jesus assumiu uma dívida que era nossa, como expressão do seu grande amor por nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler os versos de 10 a 20. Atos, capítulo 9, versos de 10 a 20. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento da leitura desse texto. Atos 9, de 10 a 20. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nesse momento em que a Tua palavra foi lida, nós suplicamos, Pai, que o Teu Espírito dirija mente e coração de cada um de nós, para que possamos entender e acolher o recado que vem de Ti para nós nesta hora. Fala a cada um de nós individualmente, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos dando continuidade à série sobre conexões, maneira como precisamos estar em comunhão com Deus, as experiências de servos de Deus no passado, que por estarem em conexão com Deus, puderam receber de Deus ensino, admoestação, direção. Isso vem bem a tempo para o nosso tempo em que nós vivemos conectados o tempo todo. Nós vivemos então com, quer seja celular, tablet, computador, a gente precisa estar conectado na internet. A gente fica até sem saber como era no tempo em que não havia internet, como era no tempo em que não havia aparelho celular, e como é que a gente depende tanto desses equipamentos hoje, mas eles só funcionam se estiverem conectados. E então, o questionamento é para a nossa vida: de que forma precisamos manter a conexão com Deus? Aqui nós temos o relato na vida de Ananias, e que tem a ver também com a vida de Saulo.
Nós conhecemos a história de que Saulo, depois da morte de Estevão, e o texto bíblico diz que ele consentiu na morte de Estevão, o texto bíblico afirma que as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, isso está lá no final do capítulo 7 do livro de Atos, as vestes foram colocadas aos pés de um certo homem chamado Saulo, que era membro do Sinédrio. O Sinédrio, a corte superior judaica, e então aquele ajuntamento do que eram os juízes da sociedade judaica. Saulo era membro do Sinédrio. O fato de terem colocado as vestes aos pés de Saulo significa que um membro do Sinédrio, estando presente, consentia com aquele apedrejamento. E então, depois da morte de Estevão, se acirra a perseguição aos cristãos. Os cristãos então fogem de Jerusalém. O capítulo 8 inicia dizendo que todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos, e por onde iam anunciavam a palavra. Aquela perseguição serviu para que os crentes ali de Jerusalém pudessem colocar em prática o que foi a ordem de Jesus. Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. O poder do Espírito Santo haveria de vir capacitando-os a testemunhar. O Senhor Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas a igreja tinha ficado em Jerusalém. Depois dessa perseguição, saem por toda parte anunciando a palavra, mas saem por causa dessa perseguição. E Saulo era elemento chave nessa perseguição, ao ponto de que o capítulo 9 começa com Saulo pedindo cartas de recomendação aos sacerdotes. Ele era uma autoridade civil, mas agora vinha como autoridade religiosa. Os sacerdotes estavam emitindo então cartas autorizando Saulo a prender. Ananias vai dizer: a todos os que invocam o teu nome. Quando Jesus fala com Ananias, Ananias diz: eu tenho ouvido que ele vem com autorização para prender a todos os que invocam o teu nome. E aí, Saulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus. No meio do caminho, vem uma luz forte, ele cai da sua montaria e ali ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és, Senhor? E ele que pensava que Jesus era uma falsa, crucificado, a história daquele Jesus tinha acabado ali, e agora esses que se diziam seguidores de Jesus, viviam dizendo que ele ressuscitou, que ele tem poder, que ele é Salvador, que ele é o Filho de Deus. E Saulo então está perseguindo todos aqueles que são seguidores dessa nova doutrina que estava surgindo. Mas agora ele tem um encontro com Jesus. E ele então entende que Jesus de fato ressuscitou. E de que Saulo não estava perseguindo apenas os seus seguidores, mas estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E então ele se quebranta, ele entende que estava trabalhando do lado contrário, e ele agora diz: que farei, Senhor? O que é que tu queres que eu faça? E Jesus então diz para Saulo: entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E Saulo entra na cidade de Damasco, que era o seu destino, e então acontece isso que nós acabamos de ler. Ananias tem então uma visão de Deus para ir falar com Saulo.
Ananias aparece apenas aqui nesse texto. Nós temos 3 Ananias no livro de Atos. No capítulo 5, a gente tem Ananias, esposo de Safira, que estava querendo enganar a Deus, enquanto alguns venderam suas propriedades e trouxeram o dinheiro e depositaram aos pés dos apóstolos. Ananias, vendendo a sua propriedade também, guardou parte do dinheiro e entrega apenas uma parte. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus não pode ser enganado dessa forma. E a gente sabe o que é que aconteceu com Ananias e sua esposa Safira. Depois, mais adiante no livro de Atos, nós vamos encontrar um sumo sacerdote, Ananias, que é quem está como sumo sacerdote no momento que Saulo é julgado. No momento que Saulo é trazido diante do sinédrio, é o sumo sacerdote Ananias quem está ali. Mas essas são 3 pessoas distintas que têm o mesmo nome no livro de Atos. Este Ananias aparece apenas aqui. Ele recebe uma incumbência da parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece a ele e diz: vá até a rua direita, vá na casa de Judas, na rua chamada direita, e procure por Saulo. E ele teve uma visão de um homem chamado Ananias, que vem para que ele recobre a vista. Depois daquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, Saulo ficou cego. Saulo não viu nada. E o texto bíblico diz que durante 3 dias ele nada comeu nem bebeu. E eu fico imaginando até a situação de Saulo naquele período. Saulo, que tinha perseguido cristãos, que tinha autorizado o apedrejamento de Estevão, tinha levado tantos à prisão, tantos a serem chicoteados, e agora ele está cego, ele não pode ver mais nada, e eu imagino que imagens são formadas na sua mente, de tudo aquilo que ele fez contra os cristãos no período anterior. E ele, estando assim sem ver, só poderia contar com as imagens que estavam gravadas na sua memória. E ele nada comeu nem bebeu. O texto bíblico não diz exatamente qual a razão deste jejum, vamos dizer assim. Mas eu creio firmemente que ele estava tão indignado consigo mesmo, arrependido do que fez, e somente lembrando de tudo aquilo que ele praticou e que autorizou outros a praticarem também, que ele não tinha vontade de comer. É como se fechou a garganta em função das lágrimas que ele muito provavelmente estava derramando naquele período. Ananias recebe então a incumbência de ir até ele. E ele diz para Jesus, em primeiro lugar, que há dificuldade. Aquela missão recebida do Senhor Jesus era uma missão difícil. Ele estava indo ao encontro de alguém cuja fama o precedia. Estava indo ao encontro de alguém que estava prendendo os seguidores de Jesus Cristo. O que é que poderia acontecer com ele próprio? E ele diz: este homem vem com autoridade para prender a todos os que invocam o teu nome. Mais adiante na sua vida, já sendo chamado de Paulo, aquele mesmo Saulo vai escrever aos Romanos dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saulo tinha encontrado com o Senhor Jesus, e agora a perseguição que ele fazia a todos que invocavam o nome de Jesus, ele passou a entender o que é que significava essa expressão. Ele passou a entender que invocar o nome de Jesus significa pedir que Jesus seja Salvador e Senhor da vida.
significa arrepender-se dos pecados cometidos e colocar-se nas mãos de Jesus, crendo que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para perdão de pecados, para salvação. O hino que Ana Paula acabou de cantar aqui é a expressão disso. Ele assumiu na cruz um peso que era nosso, uma condenação que era nossa, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados, que a gente pudesse ter então uma nova oportunidade de vida, uma vida com um significado diferente. E Ananias conhecia o que era o invocar o nome do Senhor. Saulo estava passando a conhecer. Só que ele tinha feito tanta coisa contra os seguidores de Jesus. Eu creio que no meio daquele turbilhão de pensamentos que passavam pela sua mente, eu creio com certeza de que estava um pensamento dizendo: mas você, Saulo, você perseguiu os cristãos, você agora está excluído disso, você não tem mais jeito, aquilo que você fez não tem como desfazer. E eu penso dessa forma porque mais adiante Paulo vai dizer: eu que sou o pior de todos os pecadores, porque persegui aos cristãos, porque persegui aos seguidores de Jesus. Se depois de entender o perdão de Jesus, a salvação de graça por meio da fé, ele faz essa afirmação: eu sou o pior dos pecadores, eu fico imaginando como estaria a sua mente neste momento, em que depois de ter um encontro com Jesus, depois de saber que Jesus é real, de que Ele realmente salva, então, como estaria esse pensamento na sua mente? Mas agora Ananias recebe uma missão de Jesus, e Ananias obedece. Ananias, depois que Jesus diz para ele: olha, este é um homem escolhido, é alguém que eu já tenho destinado para pregar aos gentios e a reis e aos filhos de Israel. Então Ananias vai e fala com Saulo, já o chamando de irmão: Saulo, irmão. E Jesus Cristo, aquele que lhe apareceu no caminho, Ele me enviou para que você recobre a vista e esteja cheio do Espírito Santo. E ele impõe as mãos sobre Saulo, e logo caem aquelas escamas, e Saulo recobra a vista. Ananias não sabia. Ananias, que é este personagem que aparece aqui nessa história e depois desaparece. A gente não tem outra informação a respeito dele. Mas ele estava diante daquele que seria o maior missionário da igreja primitiva. Ananias foi instrumento de Deus para chegar junto daquele que Deus já havia separado para realizar uma grande obra. Recentemente mencionei a frase de Saulo, já chamado Paulo, e dizendo: nas regiões onde eu estou, eu já não tenho mais onde pregar o Evangelho. Onde foi possível pregar o Evangelho, eu já preguei. Então, eu estou alargando os horizontes e quero ir até Roma. E espero ser encaminhado por vocês aí de Roma até a Espanha. Ananias estava diante desse homem. E Jesus havia dado essa missão a Ananias. E ele obedeceu, cumpriu a sua missão. Saulo, perseguidor da igreja, agora, depois desses 3 dias, Ananias entra, traz esse recado. E a gente pode imaginar a mudança que isso fez na vida de Saulo, porque dentro daquelas circunstâncias em que ele estava se sentindo derrotado,
como alguém que tomou atitudes completamente erradas, que ele se considera então o maior dos pecadores. Então Ananias vem e diz: Saulo, Jesus lhe escolheu com um papel importante. Jesus lhe escolheu com uma missão importante. E agora ele torna a ver. Ele que ficou cego e talvez pensasse que agora, daí para frente, ele estaria cego para o resto da vida, mas Deus revelou no seu coração que entraria Ananias e que imporia as mãos e que ele recobraria a vista. E de fato, agora vem Ananias e é instrumento de Deus para isso. O texto bíblico diz que agora ele levantou-se, ele foi batizado, ele se alimenta e se sentiu fortalecido. E então logo está na sinagoga em Jerusalém, pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. A gente tem aqui, na revelação de Deus, há dois homens que estavam agora em conexão com Deus. Ananias, que Deus chama para que na sua própria cidade ele vá a um determinado endereço e cumpra com uma missão. Saulo, tendo tido esse encontro com Jesus e estando durante aqueles 3 dias ali sem comer nem beber, pensando a respeito do que fez, em oração diante de Deus, recebendo também revelação da parte de Deus, agora ele recupera a vista e agora ele tem a confirmação de que Deus tem uma missão para ele também. E aí a gente pergunta: e nós? E nós? Eu gostaria de fazer a citação do 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. É o próprio Paulo aqui que está escrevendo à igreja em Corinto. E ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós recebemos também uma missão. Recebemos a missão de glorificar a Deus em tudo aquilo que venhamos a fazer. A missão que recebemos, ela é diversificada. Nós precisamos glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. É glorificar a Deus na maneira como somos esposo ou esposa. Glorificar a Deus na maneira como somos pais. Glorificar a Deus na maneira como realizamos o nosso trabalho profissional, glorificar a Deus no relacionamento que temos com os nossos vizinhos, glorificar a Deus no relacionamento que temos com os nossos amigos, talvez aqueles amigos do lazer. Talvez você está num time daqueles que saem de bicicleta às noites aí para passear, mas quando você está passeando de bicicleta não é só passeio, é oportunidade de glorificar a Deus. Pode ser que seja aquele grupo que joga futebol, e no futebol às vezes pode ser um pouco difícil glorificar a Deus, mas é a oportunidade que nós temos de glorificar a Deus em tudo que fazemos. Como cônjuges, de que forma eu posso ser um esposo melhor? De que forma pode-se ser uma esposa melhor? Como pais, como posso ser um pai melhor para os meus filhos, dedicando o tempo de que eles precisam, que eles não precisem fazer como aquela criança que começou a juntar dinheiro em casa e perguntou ao pai: papai, quanto custa 1 hora do seu trabalho? E o pai fez lá as contas e diz: mais ou menos tanto. E o filho foi e apanhou das suas economias e trouxe para dizer: então aqui está, eu estou comprando 1 hora do Senhor para estar com o Senhor.
um pai que não dava a atenção necessária ao seu filho, mas nós buscarmos glorificar a Deus da maneira como somos pais, na maneira como tratamos os nossos vizinhos, mesmo aquele vizinho de cima que vive batendo no chão e que você fica incomodado por aquilo, mas de que forma é que você vai tratar isso com ele? Que seja de uma forma que glorifique a Deus. E nós podemos reagir de diversas formas, em qualquer circunstância. Agora, é preciso que escolhamos a maneira pela qual o nome de Deus é glorificado. Quando alguém vem e faz alguma coisa de mal contra nós, e a gente entende que aquela pessoa, se buscou o mal, é porque não conhece o amor extraordinário de Deus, que nos faz o bem, que tem o bem preparado para nós. Então, nós temos a missão de sermos servos de Deus, que glorificam o seu nome em tudo aquilo que fazemos. Mas mais ainda, a missão entregue a Paulo é semelhante àquela que é entregue a nós. Porque o que foi dito a Ananias é de que aquele homem, que é Saulo no seu nome hebraico, Paulo no seu nome grego, ele haveria de levar o nome de Jesus a gentios, reis e filhos de Israel. Nós temos essa incumbência recebida da parte de Deus, de levar o nome de Jesus às pessoas que estão à nossa volta. E o nome Jesus significa a salvação vem de Deus. Deus é Salvador. As pessoas estão vivendo a vida sem saber, primeiro, que hão de prestar contas a Deus, mas segundo, que Deus já tomou a iniciativa de que a nossa dívida para com Ele fosse paga, enviando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Ananias obedeceu e foi instrumento de Deus para encaminhar o ministério de Paulo. Tudo isso estamos falando com o contexto de conexão. Ananias só pôde entender esse recado de Deus porque ele estava ligado em Deus. O próprio Paulo só pôde entender que haveria de chegar um determinado Ananias e impor as mãos e que então ele voltaria a ver, porque ele agora passou a estar ligado também, conectado com o Senhor Jesus Cristo. O que é que nós precisamos para a nossa vida? Precisamos, em primeiro lugar, estar conectados ao Senhor Jesus, entregando a nossa vida nas suas mãos, da maneira como Saulo fez e colocou-se à disposição do Senhor Jesus. E naquela hora que teve um encontro com Jesus, ele imediatamente perguntou: Senhor, que farei? O que tu queres que eu faça? Ele chama de Senhor, coloca-se à disposição e diz: eu estou pronto para cumprir com a tua vontade. E precisamos, depois de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, estar buscando a cada dia, estar em comunhão com Ele, estar aumentando a nossa aproximação com Ele. De repente a nossa agenda está tão cheia que a gente vem a dizer: não tenho tempo, não? Mas que tal começar o dia com pelo menos 5 minutos de oração e terminar o dia com outros 5 minutos de oração? E depois, à medida que Deus vai tocando no coração, poder ir aumentando esse tempo e então meditar na palavra de Deus e orar ao Senhor, orar pedindo que Ele fale ao nosso coração à medida que lemos a sua palavra. Você pode, nesses 5 minutos, ler um pequeno trecho da palavra de Deus e ter um momento de oração, orar e ler a Bíblia.
E depois, deixe Deus guiar, como é que deve ser maior e melhor esse tempo de comunhão com Deus. Mas nada disso tem lugar se a nossa vida não estiver entregue nas mãos de Jesus, se nós não recebermos a Jesus como Salvador e Senhor. Cristo já fez o que era necessário para nós estarmos reconectados com Ele, para estarmos em comunhão com Ele. Por causa do nosso pecado não podíamos ter comunhão com Ele, mas Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz, para que pudéssemos assim estar em comunhão com Ele, com o Pai, ter a certeza de salvação, de estar com Deus por toda a eternidade. Ao terminarem os nossos dias aqui, sabermos para onde vamos, com quem estaremos, por quanto tempo estaremos, eternamente com Deus. Cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, pode ter essa experiência, do que era a vida antes de receber a Jesus e do que tem sido a experiência de vida depois disso. E pode testificar que valeu a pena, já aqui, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar de um mundo com tantas incertezas, com tanta coisa que nos é contrária, mas já podemos ter uma noção do que será estar na presença de Deus plenamente por toda a eternidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E eu gostaria de perguntar, se você entrou aqui ainda sem ter certeza da sua salvação, se você ainda não deu o passo de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, Jesus faz o convite. Em Mateus capítulo 11 ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tira de sobre nós o peso do nosso pecado, e Ele coloca sobre a nossa vida apenas esta oportunidade de servi-lo de coração, com gratidão no coração, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele cumpriu em nosso lugar, assumindo a cruz que era nossa. E então, o convite que Ele faz é para que você também invoque o seu nome, ou seja, que você peça a Ele: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. Do seu coração para o coração de Deus, você pode fazer esta oração dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e meu Senhor. Isto fez toda a diferença na vida de Saulo, isso fez toda a diferença também na vida de Ananias, isso fez toda a diferença na vida de cada um aqui que já recebeu a Jesus como Salvador. E então, nesta hora, você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa. Diga para o Senhor Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Alguém que faz essa entrega nessa noite, dê-nos um sinal levantando uma das mãos. Com este sinal você está fazendo algo que o Senhor Jesus disse ser necessário. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você faz a entrega da sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão onde estiver, e nós estaremos testemunhando essa sua decisão. Saiba que todos que aqui estão, que já fizeram isso, estarão tendo alegria em compartilhar dessa sua decisão hoje. Você não precisa ficar envergonhado, porque todos aqueles aqui que já receberam a Jesus como Salvador, um dia
tomaram essa decisão. E então eu pergunto: você deseja receber a Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão onde estiver. Eu não vou me prolongar. Quero apenas dar esta oportunidade da decisão mais importante da nossa vida. Vou perguntar pela última vez: há alguém que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, recebendo-o como seu Salvador e Senhor? Levante a sua mão onde estiver. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos mostra o Teu grande amor por nós, um amor impactante, que alcançou a vida de Saulo, que alcançou a vida de Ananias, que alcançou a tantos milhares e milhões de pessoas ao longo dos séculos. E, Senhor, esta mensagem chegou até nós. Louvamos o Teu nome porque temos a oportunidade de conhecer que Jesus é Salvador, que Ele já pagou na cruz o preço da nossa salvação. E assim, Senhor, que na nossa vida possamos estar assumindo a missão de glorificar o Teu nome em tudo aquilo que fazemos. Que tudo seja oportunidade para que o Teu nome seja glorificado. Assim, Pai, dá-nos a sabedoria, o discernimento, dá-nos as estratégias para que estejamos compartilhando esse Teu amor com as pessoas à nossa volta, e que tudo sirva para que o Teu nome, o Teu Filho Jesus seja glorificado. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana. E se alguém aqui que ainda não tinha entregue a vida ao Teu Filho Jesus, ficou com alguma dúvida, que o Teu Espírito esteja confirmando nos corações a necessidade de dar este passo para salvação da vida, para a presença do Teu Espírito, para conhecer a nova vida em Jesus. Assim, Pai, continua a falar a cada coração. É o que nós suplicamos nesta hora, agradecidos pelo Teu tão grande amor, Tua graça, Tua misericórdia, e é no nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amém.